Bem-vindos ao The Debate. Esse é o nosso espaço para aquele discurso intelectual mais rigoroso, onde a gente pega ideias complexas e, bom, analisa sobre múltiplas perspectivas. E hoje nós vamos entrar direto em um vespeiro. Um dilema absoluto que, olha, tira o sono de 10 entre 10 gestores de recursos humanos. A grande questão é: quando uma crise interpessoal estoura ali no dia a dia do escritório, qual abordagem teórica fornece as melhores ferramentas para uma intervenção imediata? De um lado, nós temos a abordagem comportamental, que é focada na ação, no indivíduo, e do outro, a abordagem sistêmica, que olha para a estrutura e o macroambiente. Exatamente. E, para basear nossa conversa de hoje, nós mergulhamos em uma coletânea muito rica de literatura acadêmica e corporativa. Nós revisamos textos que detalham desde a comunicação organizacional, as mecânicas da escutativa, inteligência emocional, até um conceito muito denso chamado processo sistêmico de comunicação interpessoal. É um material fascinante, sabe? Porque ele escancara o quanto a teia de relações dentro de uma empresa pode ser incrivelmente complexa e, na maioria das vezes, invisível a olho nu. Com certeza, totalmente invisível. E bom, com base nesse material, eu vou assumir aqui a defesa da perspectiva comportamental. A minha posição, e eu estou bem convencida disso, é que as técnicas táticas imediatas de ajuste de comportamento e escutativa fornecem, de fato, o arsenal mais pragmático para o RH gerenciar crises de forma rápida. Uhum. Sabe, no chão de fábrica das relações corporativas, a urgência é quem manda. Você não tem tempo para grandes teses. O comportamento visível é a alavanca mais rápida e acessível para apagar o incêndio. Certo? E eu vou defender a perspectiva sistêmica. Minha visão aqui, fundamentada na nossa leitura, é que essa intervenção puramente comportamental e imediata não só é insuficiente, como frequentemente piora as coisas ao longo prazo. Ela falha porque ignora os contextos organizacionais e estruturais mais amplos que, na verdade, são a raiz desses conflitos. Piora a longo prazo? Piora. Porque focar apenas no ajuste do comportamento de uma pessoa é dar um remédio para baixar a febre, sabe? Sem investigar a infecção que está destruindo o corpo. É tratar o sintoma e ignorar a doença. Bom, para a gente começar, deixa eu estabelecer como eu vejo os pilares dessa minha perspectiva comportamental. O que mais me chamou a atenção nessa literatura toda foi exatamente a validação da urgência. Olha, para quem está na linha de frente do RH, uma briga feia entre dois gerentes não é um estudo de caso acadêmico. É um problema real que está sangrando dinheiro, está paralisando uma entrega crucial e destruindo o clima da equipe naquela exata tarde de terça-feira. Sem dúvida. A dor é imediata. Atenção agora. E é aqui que entra o poder da inteligência emocional, que é muito bem mapeada pelo Goleman nos textos. Ele fala de autoconsciência, autocontrole, empatia, habilidades sociais. E junto com isso, o material nos entrega ferramentas cirúrgicas. Pensa no impacto real de treinar um líder para, no meio de uma discussão acalorada, usar técnicas de escuta ativa. Manter um contato visual que não seja ameaçador, evitar aquele julgamento impulsivo que a gente tem vontade de fazer, parafrasear o que o colaborador acabou de gritar para mostrar que ouviu de verdade. Uhum. E ler os sinais não verbais. Porque se funcionário diz, não, tá tudo ótimo, mas está com os braços cruzados e a mandíbula travada, o comportamento te diz a verdade. Nós também temos os princípios da PNL, a programação neurolinguística, para criar rapport. Se o RH entende rapidamente se o funcionário processa o mundo de forma visual, auditiva ou sinestésica, a conexão é quase imediata. A minha tese principal aqui é: alterar a mecânica da comunicação no nível micro minimiza ruídos na hora, resolve atritos instantaneamente. Isso valida aquela equação fantástica do Terry Gallen que a gente leu. Situação mais comportamento é igual a resultado. É uma tese muito atraente, eu admito, principalmente pela promessa desse alívio rápido. Todo mundo quer resolver o problema em 5 minutos, né? Mas a premissa da visão sistêmica é implacável nesse ponto. Focar só no comportamento daquele instante é uma miopia perigosa.
O nosso material base traz uma analogia que eu achei brilhante, que eles chamam de metáfora da pessoa. Ah, sim, a do corpo humano? Isso! Imagina a empresa como se fosse um corpo humano. Os departamentos são os órgãos, a diretoria é o cérebro e a comunicação é o sistema nervoso. Ora, se você tem uma falha crônica no seu sistema nervoso, você não vai curar isso colocando um band-aid no dedo. É exatamente isso que a literatura chama de processo sistêmico de comunicação interpessoal nas organizações, o famoso PSCIO. Mas o band-aid para o sangramento, né? Para temporariamente, mas esse modelo sistêmico nos ensina algo fundamental. Qualquer mensagem, qualquer e-mail passivo-agressivo, qualquer grito no corredor está subordinado a dois ambientes gigantescos. O ambiente externo, que é a cultura da empresa, o clima geral, as redes informais, e o ambiente interno, que são as crenças, os valores e até a posição hierárquica de quem está falando. Então, achar que ensinar um supervisor a usar o tom de voz correto vai resolver o conflito é uma ilusão. Essa abordagem ignora completamente se o fluxo de comunicação natural da empresa é puramente de cima para baixo. Ignora a estrutura de poder. Se o sistema está doente, a intervenção comportamental imediata é só maquiagem. Eu entendo por que você pensa assim, mas deixa eu te dar uma perspectiva um pouco diferente sobre essa realidade prática da velocidade contra essa tal cegueira contextual que você mencionou. Vamos descer um pouco da teoria para a trincheira. O texto menciona os 4 tipos de comportamento mapeados por Gillen: o agressivo, o passivo-agressivo e o assertivo. Certo. Imagina a seguinte cena. Você é do RH e tem uma equipe de TI inteira paralisada por causa de um líder técnico passivo-agressivo. É aquele cara clássico que nunca diz não na reunião, mas solta comentários sarcásticos depois, esquece de mandar o arquivo importante e mina a autoridade do gerente pelas costas. Filosofar sobre o macroambiente sistêmico ou sobre o tal sistema nervoso da empresa não resolve o fato de que o software precisa ser entregue na sexta-feira. Mas Espera, deixa eu concluir o raciocínio. Se eu pego esse líder técnico e o gestor dele e aplico uma intervenção tática, comportamental, treinando os dois para um padrão assertivo, onde o incômodo tem que ser colocado na mesa de forma clara e com base em fatos, eu corto o mal pela raiz naquele contexto. Nós diminuímos as falhas de comunicação, reduzimos aquelas reuniões intermináveis onde ninguém diz o que realmente pensa e a equipe volta a trabalhar. O RH precisa dessas ferramentas táticas de curtíssimo prazo, porque a empresa simplesmente não pode parar de rodar enquanto a gente passa 6 meses diagnosticando a cultura estrutural. Olha, eu vejo isso de uma maneira diferente. O que você está descrevendo como um grande ganho prático é, na melhor das hipóteses, uma trégua temporária. Como eu disse, a maquiagem. E para explicar o porquê, a gente precisa olhar para a janela de Johari, que os nossos textos detalham muito bem. Para relembrar, a janela de Johari é basicamente um mapa do que a gente expõe e do que a gente esconde nas nossas relações. Sim, a área livre, a área cega. Exato. A área livre é aquilo que eu sei sobre mim e que todo mundo vê. O treinamento tático que você propõe faz exatamente isso. Força as pessoas a ampliarem superficialmente a área livre delas. O cara passa a falar de forma assertiva. Lindo! Mas o perigo real, o verdadeiro monstro para o RH, mora na área cega estrutural da empresa. Como assim estrutural? É aquilo que o estagiário sabe, o analista sabe, a equipe inteira sente, mas a diretoria não faz a menor ideia. Porque o fluxo de comunicação ascendente, de baixo para cima, está quebrado. Então, pensa no seu próprio exemplo. Você treina o funcionário passivo-agressivo para ser assertivo. Ele vai lá e fala a verdade na reunião. Mas e se a cultura real da empresa pune quem traz más notícias? E se ele for demitido por ser assertivo? Essa cegueira do sistema engole qualquer curativo comportamental que o RH tentou colocar. O comportamento passivo-agressivo vai voltar ainda pior em outros funcionários, porque a estrutura exige que as pessoas ajam assim para sobreviverem ali dentro. Basicamente, o poder de um indivíduo, especialmente de um líder que domina a inteligência emocional. Os textos são super enfáticos nisso. A inteligência emocional não é só ser bonzinho, é o diferencial competitivo supremo da liderança hoje. O Goleman mostra que um líder emocionalmente inteligente é como um termostato da equipe. Ele não é engolido pelo sistema,
Ele regula o clima. Regula o clima de uma sala, talvez, não da empresa. Mas a sala é onde o trabalho acontece. E ele faz isso dosando os estilos de liderança conforme a exigência do minuto. Se a equipe está em pânico por um erro grave, ele assume um estilo coercitivo cirúrgico para dar direcionamento. Se a equipe está fraturada depois de uma demissão traumática, ele vira um líder agregador. Se falta rumo, ele é visionário. Essa maleabilidade, essa capacidade de vestir o chapéu certo na hora certa é, por definição, um ajuste comportamental. É rápido, fluido, tático. Mas aí é que tá. Deixa eu só fechar esse ponto da empatia. A empatia tática permite que o gestor faça a leitura da sala e desarme a bomba. Eu não preciso implodir o organograma inteiro da empresa e refazer os valores corporativos em um retiro de fim de semana, só para que um líder autocontrolado acalme os ânimos de uma equipe em crise. A ação comportamental resolve o problema onde o sintoma aparece. E muitas vezes, tratar o sintoma é exatamente o que salva o paciente naquele dia específico. Sinto muito, mas eu simplesmente não compro essa ideia. Deixe-me dizer o porquê. Para isso, a gente precisa elevar essa discussão para os níveis neurológicos do Robert Dilts, que são amplamente citados na nossa base bibliográfica sobre PNL. Pensa numa pirâmide. O modelo do Dilts nos mostra onde a mudança realmente acontece. Na base, você tem um ambiente, logo acima, adivinha? O comportamento. É a segunda camada mais rasa de um ser humano. Rasa, mas visível. Visível, mas não sustentável. Acima do comportamento vem as capacidades, depois as crenças e valores, e lá no topo, a identidade. Quando você elogia essa maleabilidade do líder, de vestir chapéus diferentes para apagar incêndios, você está operando apenas na superfície. O problema é que uma intervenção puramente comportamental frequentemente bate de frente com as crenças e a identidade profunda da organização. Os textos falam muito sobre um conceito que eu acho genial, a comunicação quântica. Que soa meio místico, convenhamos. Soa, mas não no sentido místico. É no sentido da energia, daquela vibe real que a gente transmite nas entrelinhas, muito além das palavras. Se o RH ensina um script de empatia para um gestor usar na sexta-feira, só para acalmar a equipe, mas de segunda a quinta a cultura da empresa premia quem rouba a ideia do colega, isso vai soar incrivelmente falso. É a clássica dissonância cognitiva. Os funcionários sentem o peso dessa falsidade. Você não consegue simular a empatia comportamental se os valores estruturais promovem uma selva competitiva. A intervenção tática fracassa miseravelmente porque o sistema rejeita como um órgão incompatível. Vira motivo de piada no corredor do café. A simulação robótica ou um fingimento sociopata corporativo. Estamos falando de um ferramental legítimo de resgate humano. Vamos olhar para a mecânica da escuta ativa, que é, de longe, uma das partes mais pragmáticas e empiricamente validadas do nosso material. As táticas operacionais são salva-vidas. Salva-vidas furado se a água for tóxica. Não, presta atenção na cena. Um funcionário entra na sua sala de RH chorando de frustração ou à beira de um colapso nervoso de tanta raiva depois de bater boca com o diretor. O RH precisa desarmar essa pessoa agora. No meio do incêndio, começar a refletir intimamente sobre como o fluxo descendente está equivocado ou tentar diagnosticar se o problema mora na identidade coletiva dos níveis neurológicos da empresa. Isso não vai secar as lágrimas daquela pessoa. E entrar um gestor de RH a usar o espelhamento da PNL, onde você sutilmente acompanha a respiração e a postura da pessoa para gerar rapport, manter o contato visual adequado para ancorar o indivíduo na realidade e usar a técnica da paráfrase. Sabe, olhar nos olhos e dizer, deixa eu ver se eu entendi. Você está sentindo que seu trabalho de meses foi ignorado na reunião? É isso? Isso tem um poder colossal. Provar para a pessoa que ela foi efetivamente ouvida é o que acalma os ânimos no instante da dor. É a pura mecânica comportamental resgatando a racionalidade de um profissional que estava em sequestro emocional. Não é manipulação, é primeiro socorro básico. Esse é um argumento convincente. E eu respeito o aspecto humano da urgência. Mas você já considerou que o próprio material que a gente estudou desafia frontalmente essa ideia de que a tática pela tática resolve a vida?
Tem uma passagem na pesquisa que é um verdadeiro tapa na cara. Eles dizem que a comunicação sem a habilidade da empatia é falha e não atinge os objetivos desejados. E o texto vai além da empatia individual daquele gestor simpático do RH na sala fechada. Eles ligam isso ao sistema. Exatamente. A satisfação profunda de quem trabalha numa empresa que, convenhamos, é o que evita que eles tenham esses colapsos de raiva na sua sala, em primeiro lugar, está organicamente ligada a variáveis sistêmicas e estruturais. O texto nos provoca com perguntas muito duras. A empresa mantém uma comunicação aberta de verdade? Existe um fluxo horizontal eficaz onde os departamentos conversam como parceiros? Ou a estrutura é montada em silos, onde só desce ordem de cima para baixo? Mas isso foge do escopo de uma crise de terça-feira. Não foge, porque é a causa da crise da terça-feira. Se o fluxo for puramente descendente, autocrático e coercitivo por design, adianta ter contato visual empático? Não adianta. O contato visual equilibrado e o uso perfeitamente calculado de paráfrases, nesse cenário não passam de um truque de salão corporativo. O funcionário chora, desabafa, você usa a tática maravilhosa e ele se acalma por pura exaustão física ali na sala. Mas ele volta para a mesa dele e o sistema continua massacrando ele. A confiança nunca vai ser estabelecida a longo prazo. E o pior, o rapport comportamental usado sem o alicerce sistêmico acaba desgastando ainda mais a credibilidade do RH. O funcionário sai pensando, lá vem o RH com aquelas técnicas de livrinho de autoajuda de novo, enquanto a diretoria continua a mesma de sempre. Bom, acredito que a esta altura nós desenhamos contornos muito nítidos das nossas divergências. Para sintetizar a minha defesa da perspectiva comportamental, eu continuo absolutamente convicta de que para o gestor de RH que opera ali na trincheira, lidando com o conflito humano visceral e diário, as metodologias comportamentais são inegociáveis. A inteligência emocional focada na assertividade corporativa, o domínio pragmático das ferramentas da PNL e a execução tática de uma escuta ativa formam sim o kit de sobrevivência da corporação. Sabe, quando a comunicação de uma equipe começa a sangrar por meio de atritos abertos, passividade tóxica ou agressividade verbal, é o ajuste comportamental imediato que permite aplicar o torniquete. Estanca o ferimento, minimiza os ruídos e devolve a estabilidade mínima para que as pessoas consigam trabalhar. Se nós abrirmos mão dessa capacidade de intervir no micro, no aqui e agora, a empresa inteira simplesmente sucumbiria ao caos, antes mesmo que qualquer consultoria conseguisse terminar de mapear a estrutura profunda do problema. É uma defesa forte. E por outro lado, a minha síntese reforça que o verdadeiro tratamento de qualquer patologia corporativa sempre vai exigir do RH uma visão panorâmica e diagnóstica. As intervenções comportamentais imediatas têm o seu valor para apagar pequenos incêndios, sim, eu não nego isso de forma alguma, mas elas jamais podem cegar o profissional para a necessidade urgente de mapear o processo sistêmico de comunicação interpessoal. Certo. Limitar-se a corrigir o tom de voz ou a postura de alguém é negligenciar as correntes muito mais profundas e poderosas delineadas pelos níveis neurológicos do DILTS e pela estrutura de poder daquele ambiente. O grande risco de o RH ficar viciado apenas nesse alívio tático rápido é acabar se tornando cúmplice e perpetuador de um sistema cronicamente doente, onde você passa anos enxugando gelo. Os mesmos conflitos vão renascer amanhã com outras pessoas, sob novas formas, gerando um ciclo interminável de retrabalho, desmotivação e burnout. O comportamento é só a ponta do iceberg, o sistema é o oceano inteiro. Mas acho fundamental a gente também reconhecer os pontos onde essas nossas visões claramente se encontram no material. Porque quando olhamos para ferramentas relacionais brilhantes, como a própria janela de Johari, que você mencionou agora há pouco, ou a construção de um rapport que seja realmente genuíno, parece que elas operam exatamente na fronteira entre as nossas perspectivas. Como assim? Porque para funcionarem bem, elas exigem do profissional de RH tanto aquele ajuste tático e refinado do comportamento ali na hora da conversa, cara a cara, quanto uma percepção muito aguçada de como o sistema ao redor funciona, das áreas cegas da empresa, de quem tem o verdadeiro poder e de como a informação flui pelos corredores. Olha, eu concordo plenamente com isso.
Acho que a verdadeira compreensão do comportamento humano dentro de uma organização não tem como ser desvinculada do ambiente que molda este comportamento. E, paradoxalmente, esse ambiente sistêmico gigantesco é recriado todos os dias pelas atitudes e falas individuais de cada funcionário. Essa nossa conversa toda reflete o verdadeiro e grande desafio intelectual dos líderes de recursos humanos hoje. É um malabarismo dificílimo. Equilibrar a urgência angustiante de ter que acalmar uma crise agora com a sabedoria paciente de diagnosticar onde a estrutura da empresa está falhando estruturalmente. Exato. E como sempre acontece aqui nas nossas discussões, a riqueza dos textos nos mostra que não existem atalhos milagrosos. Mas existem sim vastos territórios para a gente explorar nessa interdependência complexa entre o que o indivíduo faz e como o sistema reage. Não tem resposta de manual que sirva para tudo. Com certeza não. E é por isso que fica a cargo de cada gestor de RH, de cada líder que nos ouve, olhar para suas próprias equipes e extrair as suas próprias conclusões sobre que peso dá a cada uma dessas abordagens na realidade nua e crua das suas empresas. Até o nosso próximo debate.